Muito bem, GP do Bahrein de Fórmula 1. Eu não quis rimar, mas aconteceu, até porque tudo como dantes na terra de Cervantes, como já diria o escritor clássico, que agora eu não me lembro o nome. Não dá para dizer que foi uma corrida modorrenta, chata ou definitivamente sonolenta. É só a gente usar aquela fórmula empírica de olhar para a Fórmula 1 desde que a Red Bull passou a construir naves alienígenas no lugar de carros. Eu ainda acho que o Adrian Newey é um extraterrestre que está em nosso planeta desde os tempos da Copersucar Fittipaldi e que ele foi aprendendo com o passar do tempo e também com a sua experiência na Fórmula Indy a construir carros excepcionais desde a Leyton House, desde a Marsh Leyton House no final da década de 80, que foi o que garantiu a ida dele para a Williams no começo da década de 90. Quem estava vivo na época sabe. Max Verstappen venceu e não apenas venceu, na minha opinião, humilhou. E isso a gente pode comprovar olhando apenas para os números do piloto holandês durante a corrida. Ele abriu no primeiro turno da corrida até a primeira parada de pitstops nada menos que 31 segundos para o segundo colocado em apenas 18 voltas. Uma coisa importante que a gente tem que observar nesse desempenho é que ele olhou para o regulamento, ou para a principal mudança de regulamento que tenta barrar essa disparada da Red Bull nas primeiras voltas, que é a ativação da asa móvel logo após a primeira volta ou após a largada da corrida. Ele já abriu um segundo a mais em relação ao segundo colocado e com isso ele foi construindo a vantagem sem fazer muito esforço. E digo mais, ao longo da corrida o Verstappen poderia ter aberto uma distância maior, mas ele não fez para, primeiro, não dar na cara que todo mundo que a Red Bull tem um carro muito superior, e segundo, para justamente aliviar e saber quando poupar e deixar com que a corrida flua a favor dele de uma forma mais tranquila. Tanto que, quando o Sérgio Pérez assumiu a segunda posição, a diferença foi abrindo em torno de meio segundo por volta, e essa é basicamente a diferença entre Verstappen e Pérez nos aspectos técnicos. Então, o que dizer a corrida do Verstappen? O de sempre. Aliás, a prova do Bahrein ajudou para mostrar como é que está a relação de forças entre as equipes nesse começo de temporada. E a gente tem que lembrar que é uma fotografia de momento. Neste momento que a gente tem que avaliar como está o desempenho de cada equipe. E nesse caso, a Ferrari realmente é a principal concorrente da Red Bull, mesmo não conseguindo alcançar os carros da equipe do Christian Horner, por enquanto a equipe do Christian Horner. Carlos Sainz, para mim, realmente foi o melhor piloto da prova, porque esse cara, ele está com sangue nos olhos. Sabendo que ele está de aviso prévio, que ele vai correr uma temporada pela sobrevivência dele na Fórmula 1, e não que ele não vai conseguir lugar em qualquer equipe, na verdade ele quer uma vaga em uma boa equipe, e nesse caso a boa equipe é a Mercedes. Eu acho que a melhor opção hoje para o Sainz seria a Mercedes, e ele tem como adversário direto o Fernando Alonso, que é um contrato melhor para a Mercedes, na minha opinião, porque segurou o Alonso por 1 ou 2 anos, e nesse meio tempo a gente tem o Kimi Antonelli sendo preparado para assumir a vaga de segundo piloto ao lado do George Russell. A McLaren aparece como terceira força, e aí um pouco decepcionante os desempenhos de Norris e Piastri, porque em dado momento o Norris não conseguiu ameaçar o Russell, e o Piastri também ficou em posições intermediárias. E também a Mercedes, que ficou no mais do mesmo. Por mais que a gente saiba que a Mercedes possa estar um pouco mais voltada para o George Russell esse ano, porque ele é efetivamente o futuro da equipe, o desempenho tanto do Russell quanto do Hamilton foi um tanto quanto decepcionante, considerando o hipotético potencial que esse carro tem. Na verdade, a gente tem que olhar para a Red Bull e considerar que Adrian Newey, o próprio Max Verstappen, todos eles são candidatos a melhor ator no próximo Oscar. Porque como a Red Bull escondeu o jogo o tempo todo. Tudo bem, a gente não está dentro do carro, não está dentro da equipe, a gente não pode afirmar que o Verstappen estava sendo sincero ou não em relação às reclamações do carro durante os treinos, mas como a Red Bull está na frente dos adversários. A distância, na minha opinião, não diminuiu, e a gente tem que começar a entender que treino é uma coisa e corrida é outra.
Adrian Newey claramente preparou o RB20 para ser competente nas corridas, assim como foi com o RB19 e o RB18. Onde a Red Bull consegue uma maior vantagem é justamente durante as corridas, que é o que realmente interessa para a equipe. Tanto que, no ano passado, a Ferrari conquistou algumas poles no lugar da equipe dos energéticos, o que mostra que, pelo menos nos treinos, a coisa é um pouco mais nivelada, mas na corrida a gente continua com a vantagem e a superioridade da Red Bull mais do que comprovada. É claro que em algumas etapas, e aí eu tenho que me lembrar rapidamente de Mônaco e Singapura, essa vantagem de ter a pole position, de ser mais rápido durante os treinos, pode se materializar em vitórias ou melhores resultados nas corridas, mas muito mais pelas características da pista do que pela propriedade dos pilotos ou dos próprios carros. Então, eu concordo com o Alonso. 19 pilotos nesse grid podem esquecer a possibilidade de ser campeão do mundo. E o 20º está ganhando as corridas com pelo menos 20 segundos de vantagem em relação ao segundo colocado. Por falar em Fernando Alonso, por falar em Aston Martin, uma corrida decepcionante da equipe do Lawrence Stroll, que, por sinal, precisa começar a pensar no futuro da própria equipe. Tanto pela possibilidade de perder Fernando Alonso, quanto pela possibilidade de ver tanto dinheiro sendo gasto em um Lance Stroll que não consegue entregar resultado de jeito nenhum. E aí, papai Lawrence tem que ver se ele é mais pai ou mais empresário. Quem viu o Drive to Survive sabe do que eu estou falando. Apareceu lá um Lawrence Stroll preocupado com um acidente de bicicleta do filho na Espanha, mas a gente não pode se esquecer que esse cara ama o dinheiro e ele está queimando muito dinheiro numa operação que até agora não está entregando os resultados, mesmo com um piloto com quilate do Fernando Alonso. É impressionante como a Aston Martin andou para trás ao longo do ano passado e continua estagnada e, se bobear, vai dar mais ré no seu desenvolvimento ao longo de 2024. Outros destaques do GP do Bahrein: a briga interna na Racing Bulls ou na V-Carb, seja lá que nome essa equipe tem agora que é patrocinada pela Visa. Foi um tanto quanto desconfortável a situação que o Yuki Tsunoda foi envolvido, porque ele teve que ceder a posição para o Daniel Ricciardo numa zona de pontos que não existia. Eles estavam atrás da 10ª posição, o Ricciardo ultrapassou e não conseguiu ultrapassar a Haas na frente dele. Aliás, que surpresa a dona Haas, que não foi a última na prova de hoje e nem ao longo do final de semana. Foi uma surpresa o Kevin Magnussen chegar no Q3 e é uma surpresa maior ainda ver que os carros da Haas entregaram algum desempenho ao longo da corrida. Aliás, registro porque Gunther Steiner estava lá no grid, estava lá junto ao pessoal da Fórmula 1, ele que está naquele ano sabático obrigatório para qualquer envolvido dentro da Fórmula 1 que precisa passar quando é demitido ou convidado a se retirar de uma determinada equipe. A Williams também foi aquela coisa meio decepcionante. Não foi culpa do Logan Sargent o problema que ele teve hoje, não foi culpa dele. E destaque negativo para a Alpine, que dados de telemetria, desempenho em pista, tudo mostra que a Alpine é a pior equipe hoje da Fórmula 1. Disparado. Andou demais para trás, deu um downgrade inacreditável, não só no carro, como no conceito geral da equipe, o que é sinal que não era o seu antigo chefe de equipe o grande problema daquela corporação, e a Renault precisa também repensar essa operação para ver se vale a pena ficar investindo em algo que não está entregando resultados imediatos e também uma resposta efetiva, tanto na pista quanto na parte operacional da equipe. Bom, foi um GP do Bahrein que para muitos foi mais do mesmo. Eu sei que muitos fãs da Fórmula 1 gostam ou querem ver a competitividade pela primeira posição, mas é mais fácil aceitar que isso não vai acontecer até o final de 2025, até que a mudança do regulamento aconteça e o novo pacote técnico estreie em 2026. A Red Bull está na frente de todas as outras equipes, tanto no desenvolvimento quanto na performance. E eles ganharam muito tempo, já que acertaram nos carros de 2022 e 2023. 2024 e 2025 serão apenas atualizações desses carros. E se as equipes não tomarem cuidado, quando o pacote técnico virar, a Red Bull vai continuar na frente. Mas tem muitas
coisas em jogo no campeonato de 2024 que vão além do título. E aí eu convido aquelas pessoas que realmente estão chateadas e acham que a Fórmula 1 virou um grande nada, modorrento, monótono e insípido, porque Verstappen vai vencer todas as provas ou praticamente todas as provas, vale a pena olhar as corridas do segundo colocado para trás. Sérgio Pérez está com seu emprego em jogo de novo. Então, se ele apresentar a performance que apresentou hoje em todas as outras provas, garantindo que ele vai colocar o carro dele na segunda posição, entregando o máximo de pontos possíveis para a Red Bull, é possível que o Sérgio Pérez tenha o seu contrato renovado, porque, pelo outro lado da moeda, não sei se é vantagem para qualquer outro piloto que aspira ao título mundial competir com Max Verstappen nesse momento. Com esse pacote técnico e com a habilidade que o Verstappen tem, tá na cara que ele vai ser o piloto dominante, pelo menos dessa geração, desse pacote técnico da Fórmula 1. Por outro lado, olhar para o que o Sainz vai fazer esse ano também é muito importante, porque ele foi o maior prejudicado com essa troca toda do Hamilton indo para a Ferrari, ele sendo o último a saber do que ia acontecer, porque também não sei se o Leclerc sabia ao renovar com a Ferrari, mas ao menos o Leclerc está com a sua vaga garantida para os próximos anos, e o Sainz é aquele que recebeu aviso prévio. Então, o Sainz está na luta por essa vaga na Mercedes ou, como segunda opção, uma vaga na Red Bull. Se bem que eu acho que o Sainz deveria querer a equipe alemã, porque pelo menos na Mercedes ele tem alguma chance de competir de igual para igual, tanto com o Russell quanto com o Max Verstappen. Também temos que ficar de olho na temporada da Aston Martin. Fernando Alonso vai correr para tentar convencer o Toto Wolff a contratá-lo para a Mercedes. E para a equipe alemã é mais interessante ter o Fernando Alonso por 1 ou 2 anos, porque nesse tempo eles preparam Kimi Antonelli para estrear na Fórmula 1, porque, vamos combinar, o Antonelli, pelo visto, é o futuro da Mercedes, já que ele é apontado como o novo Max Verstappen, e Toto Wolff não vai cometer o segundo erro, que é deixar de contar com um piloto promissor para ser aquele que vai desenvolver a equipe a caminho das vitórias. Apenas como registro, para quem não sabe, a Mercedes teve a chance de ter Max Verstappen no seu grupo de pilotos, mas na época já tinha Hamilton, Rosberg e, se eu não me engano, o próprio George Russell no meio do caminho. Ou já como pilotos da própria equipe, o Russell estava na Williams para desenvolver suas habilidades e depois ser piloto da equipe. Então, Toto Wolff não vai cometer esse erro pela segunda vez e já fechou com o Antonelli para o futuro da Mercedes. Mas o Alonso quer o tricampeonato e uma das melhores opções para ele é justamente a Mercedes. Eu duvido que ele vá para a Red Bull, porque não que ele vai ser comido pelo Verstappen, mas o Verstappen é a primeira opção da equipe. Enfim, tem muita coisa em jogo, tem muita coisa que a gente pode acompanhar nesse campeonato de Fórmula 1 que só começou e felizmente, nós ficamos pelo menos 1h50 sem falar no caso Christian Horner. Para não dizer que não falei desse assunto, que não falei das flores e não mencionei o caso Christian Horner nesse vídeo, olha só para essa foto que registraram a chegada do Christian Horner com a sua esposa Jerry Halliwell no circuito do Bahrein. Presta atenção na expressão facial da Jerry Halliwell, vê se essa mulher está contente e confortável com toda a situação que foi criada. E aí, quando a gente precisa do cara do Metaforando, ele não aparece. É inacreditável que, tudo bem, a gente pode levantar dúvidas sobre a competência dele e se ele realmente faz a análise correta das expressões faciais ou se é tudo uma picaretagem, mas mesmo que seja pelo fator de diversão, seria importante ter a opinião dele neste momento. Próxima etapa da Fórmula 1, GP da Arábia Saudita, no próximo sábado, no dia 9 de março, também conhecido como véspera do Oscar 2024, que eu também vou comentar em vídeo e em texto lá no eduardomoreira.com.br. E é isso, se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber novos vídeos, se inscrever no canal é fundamental, mas compartilhar esse conteúdo para quem gosta de Fórmula 1 também, porque nós estamos fazendo um trabalho informativo e opinativo sobre a principal categoria do automobilismo mundial. Quem sabe eu comece a comentar a Fórmula Indy, que também começa na próxima semana, e a gente tem um maior leque de conteúdo sobre automobilismo para você e para as massas. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais,
é só me procurar no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.